Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Novamente estamos da mesma forma. Vocês aí, nós aqui, devido a essa pandemia que teme não ir embora. Mas nós cremos em Jesus, em Deus, e Ele vai dar um jeito em tudo isso. Porque se não for por eles, irmãos, nós vamos ficar nessa situação ainda há algum tempo. Temos que crer que tudo vai dar certo. E no fim, tudo irá prosperar para o bem da humanidade. É assim que nós cremos. Precisamos só um pouquinho de conscientização das pessoas. Isso é importantíssimo. E as pessoas não estão entendendo. Então, quanto menos pessoas tiver consciência, porque não se trata de isolamento, não se trata de nada disso, se trata de consciência. Quando essas pessoas tiverem consciência de que estão prejudicando ao próximo, que estão prejudicando pessoas dentro da sua própria família, as coisas começarão a melhorar um pouco. Nós pedimos a Deus e rogamos a Ele que Ele tenha misericórdia de nós e dê entendimento para essas pessoas, para que possa melhorar a nossa situação e a vida de todos nós, amém? É assim que nós cremos, mas enquanto Deus permitir, nós faremos desse jeito. Não que esteja fechado os cultos pelo governo, mas pelo bom senso e para que a gente tenha responsabilidade com vocês. Foi decidido assim e a gente vai acatar e vai fazer dessa forma. Daqui uns dias nós estaremos de novo juntos aqui na igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Irmãos, eu queria hoje ler uma mensagem e conversar com os irmãos através dela, que ela se encontra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo de 2 a 6, diz assim, só Eclesiastes 9, de 2 a 6, diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica, como também o que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, e a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, há desvarios no seu coração durante sua vida, e depois vão aos mortos. Ora, para aqueles que estão na companhia dos vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos já sabem que morrerão, mas os mortos já sabem de coisa alguma. Nem tampouco têm eles daí adiante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor quanto o seu ódio e a sua inveja se pereceram. Nem têm eles daí diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui, ó Senhor, reunidos dessa forma novamente, diferente, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Pedindo ao Senhor, ó Deus bendito, que venha, através do meu corpo, da minha voz, da minha mente, falar a esse povo que está lá, sedento de uma palavra, às vezes, de conforto. Que o Senhor venha, Senhor, e não deixe que a minha mente ou a minha boca fale através daqui, mas que o Senhor fale através de mim, ó Senhor, para que eles sejam abençoados. É a nossa oração, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a palavra de hoje é no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro rústico. Eclesiastes é um livro direto. Como diz a pastora aqui da igreja, que nem eu, diretão. As pessoas escutam, leem e muitos se sentem incomodados. A palavra de hoje, ela não é uma palavra de exortação, mas ela é uma palavra de advertência, para que nós possamos, todos os dias, estar mais junto de Jesus, estar mais próximos dele e daquilo que ele quer para a gente. Se você olhar esse texto, ele é um texto um tanto, de um lado, vamos dizer, pessimista. Não pessimista porque a Bíblia é pessimista, é um livro pessimista e traz pessimismo aos homens. Não, mas é pessimista através da vida do homem na terra. Aquilo que o homem está fazendo aqui,
porque está passando por um período aqui, porque nós estamos buscando o melhor na terra. Então ele nos mostra que a terra permite tudo. E às vezes nós, como cristãos, nós achamos que porque nós seguimos Jesus, porque nós temos Deus em nossos corações, nós vamos ter às vezes uma vida diferente. E é bom até para nos alertar, porque nós às vezes pensamos que a Bíblia é uma caixinha, aquelas caixinhas de promessa. Os mais novos que estão me ouvindo não sabem o que é uma caixinha de promessa. É uma caixinha que você, lá dentro tem um monte de versículo, mas só parte boa. Então todo dia você vai lá e puxa uma mensagenzinha daquela e lê. E você vai lá e coloca de volta. E aquilo faz com que o seu dia seja melhor. Ou seja, é uma tirinha de devocional para cada dia, de coisas boas para você levantar de manhã cedo, tirar a sua caixinha e falar assim: o que Deus tem para mim hoje? E aí, Bíblia não é assim. Bíblia traz coisas boas, mas traz palavras duras também, para que nós tenhamos entendimento. Se você for imaginar nesse texto que é pessimista, você vai falar assim: mas por que tanto pessimismo quanto ao homem? Porque Deus sabe aquilo que tem em nosso coração. Nós nascemos com um pecado adâmico. Nós vemos, quando nós chegamos à terra, nós já chegamos com um coração pecaminoso. E Deus conhece o pecado do nosso coração. Se você for no livro de João, no capítulo 2, 23, diz assim a palavra do Senhor: estando ele em Jerusalém, ele é Jesus, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que ele faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava nele, porque a todos conhecia. Olha que interessante. E não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, esse pecado que nós temos em nossos corações, Deus já conhece. Deus já conhece o homem. Como diz a palavra, a mesma mão que agride, afaga, ou ao contrário, a que afaga, agride. Tem ditados inúmeros que diz isso dentro do mundo, né? E é a pura verdade. E Deus conhece. Irmãos, é interessante que nós estamos nesse mundo com a pandemia. E nós vemos, às vezes, dentro da igreja, pessoas morrendo e nada fizeram de errado. Pessoas, às vezes, que nem chegaram a uma idade correta do pecado, ou às vezes passou alguns anos e faleceu. Mas a gente também vê pessoas no mundo que fazem tudo de errado. Bebem, vão para festas, pegam Covid e passam como se fosse uma gripezinha. E nós acabamos, às vezes, não entendendo isso. E esta palavra vem e nos mostra que dentro do mundo tudo é possível. Porque nós cristãos temos que ter dentro da nossa cabeça, da nossa mente, que tudo que está aqui é passageiro. E nós estamos seguindo a Jesus, nós estamos vendo a palavra, aprendendo mais dele, tendo sabedoria e entendimento, não para agora, mas para quando tudo isso cessar, nós temos um lugar melhor com ele e deixar esse tempo para lá. Isso aqui é matéria, é carne e sangue. O Espírito está dentro de nós e é Ele que prevalecerá. Sua alma, então cuide dela, porque quando você passar o teu tempo e Deus te chamar, você saberá que você tem um caminho para ir. Não é, irmãos? Nós desde criança aprendemos que nós devemos ser corretos. Desde criança. A tempo vai andando, vai acontecendo coisas na vida da gente que nos leva às vezes a errar por caminhos que não eram nem nós não queríamos ir, mas acabamos por alguém impondo alguma coisa, com companhias que nós não devemos, entrando por um caminho que não é o perfeito e aquele que Deus nos prometeu. Mas a raiz de todos os problemas está lá em Adão. E quando isso é alimentado dentro do nosso coração, nós acabamos passando por situações que nós às vezes não compreendemos por que acontece. Se você pegar o livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, diz assim: entrar pela porta estreita, porque é a larga e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, nosso pecado inicial, aquele que nós temos junto conosco, nos traz sempre buscar o melhor. Assim a nossa mente também é. A nossa mente, com um órgão dentro do nosso corpo, se ele vê que alguma coisa não funciona bem, ela procura um outro jeito de fazer aquilo funcionar. Porque é na mente e no conhecimento, dentro da cabeça da pessoa, embutido dentro, talvez até pela vida nossa, por uma filosofia, nós buscamos sempre o mais fácil. E nem sempre o mais fácil é o correto. Essa palavra é pessimista aos olhos de Deus como homem. E o homem se torna pessimista também. Existem pessoas que você vê dentro da igreja, que buscam situações para que se agridam, autoagridam, em busca de alguém para lhe ajudar. Isso acontece muito. Pessoas que levam os seus problemas, às vezes não tão grandes quanto o vizinho que está do lado, em uma situação tal que faz disso a vida dela se tornar uma verdadeira bagunça, porque é a natureza dela. É um pessimista. O pessimista, ele é ruim até de arrumar amigos, porque você às vezes vem com uma notícia bonita, uma notícia contente, uma notícia que você queira passar, porque a pessoa também é importante para você, e quando você passa a notícia, a pessoa fala assim: ah, mas agora tá, mas daqui a pouco será? Fica difícil. Eu me recordo quando eu era criança, existia uma família Buscapé, e tinha uma hienazinha, que tudo que eles faziam, eles passavam lá, e a hienazinha falava assim: ô dia, ô céu. Qualquer notícia, boa ou ruim, ela falava: ô dia, ô céu. E a gente vê muito disso hoje, nos dias de hoje, dentro da igreja e fora da igreja. Existem também, irmãos, pessoas que veem esse texto como um alerta, e são os otimistas. Esses também tem dentro da igreja, e você acho que também conhece fora da igreja. Pessoas que tudo está bom, a coisa está caindo, a coisa está ruim, e ela olha para você e fala assim: não, Deus proverá, tudo vai dar certo. Quando ele chega na igreja numa situação terrível, ele vem, senta, pede para o pastor, quem estiver ali na frente, orar por ela, e assim que ora, fala: não, agora vai resolver. E nós devemos saber que, como o pessimista acha que tudo é ruim e nada vai melhorar, o otimista, ele pensa que tudo vai melhorar, e nem tudo melhora. Porque existem pessoas, infelizmente, que querem o seu mal, como querem o meu, e fazem de tudo para prejudicar. Coisas que você sabe que vai ser difícil de reverter, coisas que acontecem na vida da pessoa que demora às vezes de 5, 6, 7, 8, 9 anos para se reverter, ou mais. E as pessoas estão: não, tudo vai dar certo. Entenda, irmão, que no mundo, todo mundo é permissível a tudo. Tudo acontece com todas as pessoas, sendo elas crente ou não crente. Nem tudo é toda hora ruim, e nem tudo toda hora é bom. Eu vejo que esse alerta que nós estamos tendo aqui, essa explicação que nós estamos tendo aqui, é bom para nós entendermos um pouco daquilo que vem acontecendo nas nossas vidas. É bom para que você entenda que às vezes, quando vem a graça, quando vem a bênção, quando vem o milagre, você não esqueça que amanhã também você pode cair ou reverter a situação. E não culpar a Deus por conta disso, porque é comum ao homem de que quando vem a bênção e o milagre, ele festeja, ele faz culto de ação de graças, ele faz isso, ele faz aquilo, ele mostra para todo mundo que ele está feliz. Eu acho engraçado que coisas banais, irmão, como você trocar um carro, como você fazer alguma coisa, fica assim como um milagre de Deus. Não, isso é fruto do seu trabalho, isso é fruto daquilo que Deus deu para você lá quando Adão, porque não era para ser assim, mas é. Deus lá fala assim: porque fizesses isso, do fruto do teu suor comerás o pão.
E quando você trabalha demais no mundo de hoje, tem oportunidades que você sabe agarrar, o sucesso vem. Tudo isso chega. Deus te dá graça de você conseguir uma boa colocação. E as coisas, os bens materiais não deveriam ser dádivas de Deus, e sim esforço daquilo que Deus te deu para que você usasse da sua força. Porque muitos têm a oportunidade, mas não têm coragem de poder abraçar isso e fazer isso correr para frente, prosperar, para ter as bênçãos que Deus deu. Sabe, irmãos, o Evangelho está sendo visto de uma forma muito superficial no dia de hoje. E isso nos deixa profundamente entristecidos. Quando você vê pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho, nada, quando eu digo nada, é porque não tem nada a ver com o Evangelho. E subir num púlpito de uma igreja grande, de uma igreja pequena, ou de uma igreja, para poder falar, dar testemunho da sua vida, que não tem regras, que não tem Cristo no coração, que não foi convertido, que não tem a verdadeira semente plantada dentro do teu coração, florescendo. Dar testemunho àqueles que estão há 20, 30, 15 anos dentro da igreja, com Jesus, vivendo a fé plena, me deixa surpreso e entristecido. É os dias de hoje. Nós vemos hoje, irmãos, cantores famosos que gravaram discos seculares, músicas seculares, que querendo ou não alimentou a imaginação não fértil ou fértil demais para as coisas erradas. O mundo, de repente, do nada, não vende mais discos. E aí começam a gravar discos evangélicos dizendo que são cristãos. Isso me assusta. Eu não estou dizendo que isso é errado, porque eu também não conheço a vida da pessoa. Mas assusta. Porque quando você entra na igreja, a primeira coisa que você faz é se converter, entregar a tua vida para Jesus, deixar Jesus agir. As pessoas dentro da tua igreja estão vendo o que está acontecendo contigo, elas estão vendo que você está sendo apto a trabalhar dentro da obra. Te convido para você ser um obreiro. Você faz a obra, começa a fazer a obra, Deus se alegra de você, te dá uma outra oportunidade, os seus dons vão chegando e você vai tomando espaço dentro. E não é do dia para a noite que você entra dentro de uma igreja, sobe no púlpito, pega o microfone para falar de experiências da sua vida para as pessoas. Aí passa 15 dias, você vê as pessoas tirando fotos sensuais, com roupa curta, fazendo tatuagem, fazendo um monte de besteira, né? Estavam até ontem pregando a palavra do Senhor. Que conversão é essa? Aonde que vai chegar isso dentro da igreja? Aí nós estamos vendo que nós estamos misturando o joio com o trigo, e as bênçãos na igreja já não acontecem do jeito que acontece. Porque de um lado são pessoas interessadas em catar dinheiro dentro da igreja, as outras pessoas são interessadas em falar, em vender disco, em vender posts, em vender likes, o que seja que se inferne de internet, para que possam ter um retorno financeiro. E o coração? E aquele coração que você, quando chegou na sua igreja, abriu para Deus e quebrou, para que Ele entrasse e você fosse salvo? Desperdiçou-se? Jogou fora? Porque a Bíblia diz que tudo na terra é possível. Aquele que se sacrificou do que aquele que não se sacrificou, daquele que é otimista ou daquele que é pessimista. Começa a acontecer coisas aos nossos olhos que nós começamos a ficar impressionados, principalmente quem já tem mais de 15, 20 anos de igreja. A facilidade da internet começou a trazer facilidades dentro da nossa própria igreja. Se nós não cuidarmos, nós vamos ver dentro da igreja o que acontece na política do nosso país. Nós vamos ver dentro da igreja o que acontece no mundo lá fora. Daqui a pouco nós estamos aí dentro da igreja colhendo o fruto daquilo que Deus passou para nós, e dentro das nossas casas nós somos obrigados a ver tocar certas músicas com certas pessoas que me irritam, porque não tem conteúdo nenhum,
a não ser um conteúdo extremamente sensual e sexual. O que nós estamos criando para a igreja de Jesus para frente? Tudo é permitido. O pessimista, ele vê uma situação dessa e fala assim: a igreja não tem mais jeito. E ele começa então a orar para que Deus não deixe que isso entre dentro da igreja. O otimista, ele fala assim: isso é só uma fase e vai passar. Quando nós sabemos que da forma como está e na situação que está, isso não vai passar. E aí nós vemos tanto sofrimento na terra, porque os absurdos se tornam tamanhos, que o cristianismo, a busca por Deus é tão inacessível, de tão acessível que se tornou inacessível pela vontade do homem. Hoje você entra em qualquer igreja, de qualquer jeito. A semana passada no culto aqui eu estava falando que quando eu era criança, nós víamos as famílias indo para a igreja, um sol de meio-dia, 2 da tarde, e aquele homem passando com aquele terno preto, e a mulher com aquele vestidão, e aquele monte de filho dando as mãos para passar, lutando, sendo maltratado pela sociedade, sendo excluído pela sociedade, em todos os sentidos, porque serviam ao Senhor. O que me deixa preocupado no dia de hoje, isso não é política nem demagogia, é que todo esse esforço que foi feito lá atrás pode se perder, porque às vezes nós estamos sendo apenas otimistas demais, achando que vai passar, e às vezes pessimistas demais, porque achamos que não tem jeito. O crente, irmãos, ele não deve ser pessimista. O crente, ele não tem que ser otimista, porque se você é otimista demais, todo dia, e as coisas não acontecem, acaba acontecendo na tua mente que você achar que Deus não fez por você. E o pessimista, da mesma forma, acha que Deus não fará nada por você. O crente, ele deve ser realista, porque quando você é crente, e eu sei que você que está me escutando aí como eu sei também que tem do lado pessoas que não e precisa escutar o que eu vou falar. Quando você é realista, quando você vive a palavra do Senhor, a palavra diz que mal nenhum chegará à tua tenda, e mesmo que ele chegue, e mesmo que você sofra, você ainda assim está junto com Jesus, porque Jesus entrou na tua cabeça e no teu coração. Ninguém está te mostrando, e ninguém precisa ficar colocando para você aquilo que você quer ouvir. Ninguém precisa ficar falando para você aquilo que você quer ouvir, porque quando você está com Jesus e você ora, Deus fala com você. Não é ninguém que vem falar com você, não é que ninguém que vem olhar para você dizendo que Deus falou isso, que Deus fala assim, que Deus fala assado. Mas não pode acontecer? Pode, e acontece, mas não é toda hora também. Hoje nós estamos vendo pessoas fazendo cada coisa dentro da igreja que é de duvidar, e nós temos que ser realistas, sabendo que nós estamos no mundo preparando para a vida eterna, que nós podemos ter benefícios sim na vida, porque Deus prepara bênçãos sem medida para aqueles que servem, como nós podemos passar por períodos terríveis, estando na fé, dentro do deserto. A hora que você começar a entender na tua vida, que Jesus e Deus agem dessa forma, que porque Ele não mentiu para você, porque na palavra do Senhor diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas persistir, porque você vencerá. Então, se você persistir, tiver persistência, você vence. Seja realista, seja persistente e seja corajoso, porque quando Deus te dá uma oportunidade, Ele joga ela e você pega, o outro pega, o outro pega, o outro pega. Alguns prosperam, outros não prosperam, porque uns tiveram mais coragem, infelizmente, e é verdade, irmãos, de agarrar aquilo com todas as forças e fazer prosperar. Deus te dá oportunidade, e você às vezes terceiriza uma outra pessoa.
É comum ver empresas quebradas, que funcionários que estão dentro da empresa assumem a responsabilidade por ela e ela vira uma enorme empresa, porque ele agarrou a oportunidade e teve coragem. E às vezes nem cristão é. Nós vivemos no dia de hoje em que é comum você ver crente sempre lutando para que Deus abençoe ele sempre vivendo no deserto. Quando a gente olha pela rua e vê pessoas que nunca passaram dentro de uma porta da igreja, andando com um carro de milhões de reais, a oportunidade que foi dada a ele, foi dada a você também. A diferença é que ele correu e abraçou, e você esperou que Deus fizesse por você. Não se engane, não seja otimista achando que Deus irá fazer por você. Ele te abençoa, te capacita, mas você tem que correr. Não seja pessimista achando que Deus já fez o que tinha que fazer, porque não. Acorda. Faça a tua vida diferente. Faça o propósito diferente da tua vida, da tua família. Mexa-se, levante, dê bom dia e corra atrás. Nós começamos uma mensagem de um lado e estamos terminando por outro, porque talvez alguém aí do outro lado está precisando escutar o que eu estou falando para você. A igreja não salva ninguém. A igreja é um canal usado por Deus para que você venha, tenha comunhão com outras pessoas e seja abençoado. O que salva é Jesus, aquele que vai te dar aquilo que você está precisando. É Jesus. Não tem outro caminho. O outro caminho é a perdição. Mas eu não vou na igreja, mas também não faço nada de errado. Não importa, eu não estou falando para você que você tem que ir na igreja. Eu estou falando para você. Olha, para você que está aí me ouvindo, você não precisa vir à igreja. Você precisa arrumar um lugar para que você seja abençoado. Mas o que verdadeiramente você precisa é ter Jesus dentro do teu coração. Isso eu posso falar para você. Seu caminho vai ser diferente, tortuoso, se você não tiver Cristo dentro de você. Às vezes os pais têm, os filhos não têm. E sabe, meu amigo, você que está me ouvindo aí, que seu pai e sua mãe, que você vê eles ajoelhados, que você vê eles chorando por você, que você vê ele orando por você todos os dias. Eu vou contar uma coisa para você que você talvez não saiba. Ele pede a bênção todos os dias para você, para Deus abençoar você. E você faz um monte de coisa errada, com que faz com que Deus entristeça da tua casa. E às vezes a bênção tem que chegar e acaba não chegando, porque dentro da casa não estão todos convertidos. Porque a minha obrigação dentro da minha casa é fazer com que todos dentro da minha casa conheçam a Jesus. Indo na igreja, não indo na igreja, estando dentro ou fora dela, nós temos que ter responsabilidade com Deus, responsabilidade com as coisas de Deus. E é isso que eu quero passar para você. Eu sei que você está aí ouvindo, que você talvez, essa mensagem talvez esteja falando com você, e você às vezes esteja achando e falando assim, esse cidadão aí fica falando essas coisas para todo mundo ouvir, e eu não gosto disso. Saiba, não sou eu, é Deus que está me usando para falar no teu coração. E quanto mais você olha para eu pregar, e menos você gosta do jeito que eu falo com você, é mais Deus querendo colocar coisa na tua cabeça. Porque eu não vou todo o tempo lhe ofender moralmente, dizendo que eu estou falando coisas erradas a todo momento a respeito de ti, porque eu nem te conheço. Nós somos usados e somos canais de Deus para a sua vida. E é por isso que eu quero pedir a você, se você está aí quieto no teu quarto, ajoelhe. Se você está com mais pessoas e não quiser ajoelhar, dê as mãos e fique de pé. E nós vamos orar. Uma oração simples, mas para que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado ao Senhor pela oportunidade de ter falado em teu nome. Obrigado ao Senhor, porque eu sei que o Senhor me usou e o seu Espírito estava comigo, ó Deus bendito. Obrigado por ter usado a mim e ter me dado esse ministério tão maravilhoso como eu tenho, ó Deus bendito.
eu sou grato a Ti. Tu me tiraste da onde ninguém quer ir e me colocou aqui para falar de Ti, para falar a respeito das coisas do Senhor, da Sua palavra. Deus, obrigado, Deus. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe e tenha misericórdia de tantas quantas pessoas estão lá do outro lado nos ouvindo. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor cuide deles, que o Senhor haja, Senhor, no sobrenatural, que o Senhor alimente, ó Senhor, não o otimismo, não o pessimismo, mas que o Senhor alimente a ele o realismo, ó Deus bendito, que o Senhor alimente nele a perseverança, a coragem, que o Senhor dê ele intrepidez, Senhor, para que ele possa conhecer mais de Ti, ter mais conhecimento das vidas do Senhor. Que o Senhor, Deus bendito, haja na vida de cada um e que cada um seja abençoado conforme a Tua vontade, porque Tu sabes o que cada um precisa. Cabe a eles procurar. É a minha oração, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Senhor, quero lhe pedir ainda que o Senhor incomode as pessoas que lá estão e que as pessoas, ao Senhor, ao ouvir mais de Ti, sintam a necessidade de buscar mais a Ti, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. É a minha oração, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.